eu quero te convidar que você possa abrir a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 1. Eu quero pedir por gentileza, se você puder, não evitar o máximo possível de levantar, vai ser uma grande bênção em honra à palavra e o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que é o mestre, e é Ele que vai falar conosco nessa noite, e falar algo um pouco mais profundo, para que nós possamos entender sobre esse momento. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, vai estar dizendo assim: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestido da nossa habitação celestial, porque estando vestido, não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos na casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despido, mas revestido da nossa habitação celestial, para aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Versículo 6: portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixamos. Amém, meus amados? Podeis assentar, por gentileza? Que momento especial quando a gente consegue contemplar uma palavra como essa e entender sobre aquilo que o Espírito Santo está falando sobre uma casa, aonde que ele diz: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Que momento tão especial de nós entendermos aquilo que o Espírito Santo coloca para nós como corpo. Em Gênesis capítulo 1 e o versículo 26 nos fala que nós fomos criados como imagem e semelhança do Senhor. E com isso nós conseguimos entender aquilo que o Espírito Santo coloca. E da mesma forma, por exemplo, em João capítulo 4 e o versículo 24, quando ele está junto com a mulher samaritana, ele fala o quê? O importa é nós adorarmos ao Senhor em espírito, porque Deus é espírito. Já com isso, em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 23, nos fala que nós somos um ser tripartido, entre espírito, alma e corpo. Existem teses, por exemplo, como os dicotomitas, que são pessoas que estudam dentro dessa área, que dizem que nós somos simplesmente em duas áreas: a matéria física, o nosso corpo, a nossa carne, e alma e espírito junto ao mesmo tempo. Só que a palavra não nos diz isso. Em 1 Tessalonicenses 5, 23 já começa testificando e dizendo que nós somos um espírito, que temos uma alma e que habitamos em um corpo. Começamos a entender então que alma e espírito, apesar de andar junto, o Senhor começa agora a trazer a separação e a direção entre os mesmos. Agora você vai conseguir contemplar comigo, e eu vou pedir que você possa abrir a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 4 e o versículo 12. Em Hebreus capítulo 4 e o versículo 12 agora vai estar testificando que nós temos uma separação, sim, uma separação entre alma e espírito. E sabe quem pode fazer isso? A palavra do Senhor. Então, quando nós possamos entender, olha só o que diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamento e as intenções
do coração. Com isso nós conseguimos entender então que nós temos uma divisão entre espírito, alma e corpo. Quando o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, dizendo, por exemplo, que nós temos uma casa humana que nós estamos habitando neste momento, que vamos estar agora esperando, e ali ele fala ainda, numa expectativa onde nós vamos estar gemendo por uma casa que não é feita por mãos humanas. Está falando, por exemplo, desse templo nosso, desse momento da nossa carne que nós temos aqui, aonde nós somos o templo do Espírito Santo, aonde ele habita dentro de nós. O apóstolo Paulo está falando agora e dizendo: ei, nós gememos para estar na casa celestial. Não é à toa, por exemplo, que todos nós, e você pode ver que todas as tribos e nações, todas elas se inclinam para buscar algum tipo de Deus para eles, porque é algo que está dentro de nós, buscarmos alguém superior na nossa vida espiritual para que nós possamos estar honrando e buscando. É porque a nossa carne já começa agora a gemer, e o nosso espírito humano, que antes era morto, mas agora recriado em Cristo Jesus, após nós confessarmos o seu nome, em Romanos capítulo 10, no versículo 9 e 10, onde fala que nós confessamos o nome do Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, agora nós passamos a ser recriados em Cristo Jesus. Então, por mais que nós vivamos ainda em um lugar aonde Satanás ainda pode contemplar como o príncipe da potestade nesse mundo aqui, nós agora já estamos em Cristo Jesus, encravado com Ele, e é isso que diz a palavra do Senhor. O Igor estava testificando algo tão lindo antes, e contemplando, e depois colocou um louvor maravilhoso, e eu fiquei analisando assim, como é importante as pessoas entender verdadeiramente o que estão louvando, porque essa declaração é um ensino da palavra do Senhor, assim como a palavra do Senhor estava dizendo agora neste último hino, dizendo o quê? Que a morte o venceste, a morte o venceste. Então, para que nós possamos entender, antigamente, como é que era feito isso? Até o tempo da lei, nós tínhamos todo um povo que estava ali, próximo e adicionado em um lugar chamado o paraíso aqui. O paraíso aqui, quando eu falo, é um paraíso abaixo da terra, e nós vamos conseguir entender isso. Por quê? Porque a palavra nos fala que existe o Hades, um lugar de tormento. Já vou testificar pela palavra do Senhor. Quando fala sobre isso, fala de uma divisão que está lá em Lucas, capítulo 16, o versículo 19 a 31, fala de tudo isso que eu estou falando, sobre uma história entre o rico e o Lázaro. Ali fala, por exemplo, na contemplação em que o rico tinha aqui na terra, e que Lázaro mendigava até mesmo sobre comida. E a Bíblia fala que quando os dois partiram, havia agora uma direção, aonde eles foram colocados em um lugar, aonde um foi para um lugar chamado Hades, que significa tormento, e outro foi para outro lugar significado seio de Abraão, aonde todos aqueles que no período da lei estavam ali, porque Cristo ainda não havia vindo e ressurreto para que isso acontecesse. Então nesse tempo era ali que se esperava, no Hades, todos aqueles que estavam em tormento, todos aqueles que praticavam o mal ficavam ali, e do outro lado havia no paraíso, estavam ali todos aqueles que estavam crendo no Senhor ainda pelo tempo da lei. Então havia uma divisão, e a Bíblia fala sobre essa divisão em Lucas capítulo 16, o versículo 19 a 31. Fala, por exemplo, que havia, apesar de eles estar no mesmo lugar, havia um abismo muito grande entre eles, no qual um não podia contemplar o outro. Nesse tempo ainda Jesus Cristo não havia vindo sobre a terra, não havia sido ressurreto, e aquilo que o Igor cantou antes junto com os outros, dizendo o quê? Que a morte o venceste ainda não tinha acontecido. Mas quando Jesus vem aqui pela terra,
e ele se desfaz de ser 100% Deus, para andar aqui na terra, ainda sendo 100% Deus, mas esvaziando de si mesmo, andando pela fé aqui na terra. Ele agora vence o pecado, leva todo o pecado encravado na cruz, assim como toda maldição que foi levado, tudo isso é levado na cruz, como fala em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, e agora sim, Jesus vai visitar o seio de Abraão e leva consigo sim, aqueles que eram salvos no tempo da lei, e é para o paraíso que eles vão, para um lugar chamado no terceiro céu. Então por isso que eu pedi para que você possa me acompanhar, porque eu vou devagar, mas você vai entender que eu vou testificar tudo isso pela palavra do Senhor. Então é nesse momento que nós conseguimos entender que se encerra um tempo chamado seio de Abraão, onde os outros profetas menores e maiores, por exemplo, como Ezequiel, como Jonas, como todos os outros que poderiam estar lá, eles agora são levados ao paraíso, ao terceiro céu, e é isso que acontece. Então nós conseguimos entender o primeiro momento. Com isso você vai conseguir entender o que Paulo está falando também, porque Paulo está falando em 2 Coríntios capítulo 5, que nós lemos, versículo 1 a 8, dizendo o quê? Que nós agora estamos na expectativa de estarmos na nossa casa celestial. Por que a expectativa de estar na casa celestial? E por que nós agora vamos estar no nosso espírito entendendo e gemendo para que nós possamos estar com o Senhor? É porque o apóstolo Paulo agora já estava contemplando tudo isso, sendo inspirado pelo Espírito Santo, para estar agora escrevendo isso e dizendo o seguinte: ei, o meu corpo grita. Por quê? Porque eu preciso ficar aqui para ensinar o povo, mas automaticamente também o meu espírito já quer estar junto com o Senhor. Então com isso você começa a entender que a morte não é o fim. E aí vem um grande consolo para muitas pessoas que passam sem entendimento e se desesperam por um momento e uma aflição, no qual nós respeitamos muito, pelo momento que é muito doloroso, momentâneo. Mas nós que temos agora a revelação da palavra do Senhor, e como foi dito, e conhecereis a verdade vos libertará. A liberdade agora nos liberta de nós estarmos agora nos autoflagelando, com dores maiores, com depressão, com doenças psicossomáticas, entristecido, depressivo com uma situação, vivendo em ansiedade, por exemplo, pelo próximo dia 2, entendendo o seguinte, que vai lá, agora vai num templo, ou vai no cemitério e começa a contemplar, e ali se ancora numa tristeza profunda, sendo que nós precisamos entender o conhecimento da palavra do Senhor, no qual eu volto a dizer, eu respeito toda a prática que acontece, mas o que nós possamos entender é que ali foi depositado o corpo, a carne, mas agora no Espírito, quando isso acontece, quando Jesus Cristo vem, morre e ressuscita, ele vai então e busca esse povo agora que está no chamado seio de Abraão, e eleva junto com eles agora ao terceiro céu, para que esteja lá junto com ele. Então agora significa que nós passamos de um tempo da lei para um tempo da graça, onde o Espírito Santo agora vem habitar dentro de nós. E agora a gente começa a ter uma revelação muito maior da palavra do Senhor. E para testificar isso, eu quero te convidar para que você possa abrir comigo Mateus capítulo 22, o versículo 31 e 32, por gentileza. Você vai ver, por exemplo, que Deus, Ele é Deus dos vivos. E agora nós vamos testificar isso. Mateus capítulo 22, o versículo 31 e 32. Olha o que está dizendo a palavra. Vamos esperar aí, tem alguém esfolhando. Diz assim a palavra do Senhor: e quanto à ressurreição dos mortos,
Vocês não leram o que disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Você consegue pegar a chave e entender por que Deus está falando isso através da sua palavra, através da inspiração do Espírito Santo, dizendo o seguinte: ei, eu sou o Deus de quem? De Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou o Deus desses patriarcas. Eu não sou Deus dos mortos, eu sou Deus dos vivos. Significa que quando encerrou esse período da lei, e Jesus Cristo, quando morreu, foi até o seio de Abraão, ele levou junto consigo os seus, que agora não estão mortos, mas estão vivos no Senhor, no terceiro céu. Ainda que não completamente, porque ainda não tiveram o corpo glorificado, mas é isso que nós precisamos entender, que a morte não é o fim. Esse é um entendimento que nós precisamos ter, e esse é um entendimento que você precisa saber, porque o Espírito Santo colocou essa palavra ao meu espírito, e eu fiquei pensando, nossa, que palavra para um domingo, chegando pessoas com visitantes e tudo mais, e eu pensei, eu preciso ir devagar, mas eu preciso fazer aquilo que o Espírito Santo colocou ao meu espírito. Então é isso que nós precisamos entender. Uma igreja instruída, preparada, conhecendo a verdade, vai poder contemplar a outras pessoas que andam desesperadas por esse momento, desesperada pela morte, desesperada quando a morte acontece e não sabe para onde vão, não sabe o que acontece e pensam sinceramente que é o fim. Por isso que nós precisamos entender, para aqueles que são recriados em Cristo Jesus, que não é o fim, mas é o começo de uma nova história que virá para nós, para que nós possamos contemplar e entender o seguinte: ei, muitas vezes nós estamos ancorados e pensando somente sobre essa casa terrestre, no qual nós vamos estar aqui vivendo, 80 anos, 100 anos, 120 anos, os tempos foram reduzidos através do pecado, através do mundo caído. Mas agora nós precisamos entender que existe uma eternidade para que nós possamos desfrutar. Existe algo muito mais profundo do que vivermos sobre essa terra, entre 40, 30, 80, 100 anos, 120 anos. Existe algo muito mais profundo, e a morte não é o fim. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 14, por gentileza. E depois você mantém aberto, por gentileza, que logo após nós temos um outro capítulo bem pertinho. Agora, quando nós somos recriados em Cristo Jesus, passamos a ter a mente de Cristo e o entendimento de Cristo sobre nós. E olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Como é importante nós estarmos nesse momento entendendo a palavra do Senhor, e estando agora confessando com a nossa boca, como fala em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que Cristo é o único e suficiente Salvador para nós, para que nós possamos agora, a partir desse momento, em uma fé que é progressiva, começarmos a entender a palavra do Senhor de uma maneira tão linda e tão profunda como essa. Sabe por quê, meus amados? Porque olha o que diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Justamente fala sobre isso, pessoas que ainda não aceitaram o nome de Jesus Cristo, ainda têm dificuldade de entender tudo aquilo que a palavra do Senhor fala. E essa dificuldade é para o quê? Para que nós possamos sim nos rendermos e termos o nosso homem interior agora recriados em Cristo Jesus, para que nós não passamos mais agora a viver com entendimento de sabedoria humana, mas estarmos agora com o entendimento da palavra de Deus. Quando eu vejo o entendimento da palavra de Deus, eu começo a entender que a verdade realmente nos liberta, e nos liberta de estarmos num momento como esse, entristecido pela morte, achando que era o fim para aqueles que são recriados em Cristo Jesus. E com isso, nós começamos a entender de uma maneira totalmente diferente
e discernindo a palavra do Senhor sobre nós. Agora abra comigo, por gentileza, em 1 Coríntios capítulo 14, o versículo 14. Para testificar ainda que nós temos uma divisão entre alma, que é a sede das nossas emoções, e o Espírito. Agora você vai entender o que a palavra do Senhor está falando. 1 Coríntios capítulo 14, o versículo 14 está dizendo assim, versão NVI: pois se oro em uma língua, meu espírito ora, meu homem interior está orando, se conectando com o Pai. Agora diz assim, mas a minha mente fica infrutífera. Em tudo aquilo que as pessoas e os neurocientistas ficam tentando dizer que existe somente a nossa carne, alma e espírito ao mesmo tempo, a palavra do Senhor está dizendo ao contrário, e diz o quê? Que existe separação, sim, como essa que está colocando. Por isso nós temos que nos alegrarmos, porque o Senhor, Ele vem com uma palavra tão poderosa, que Ele vem dividindo entre juntas e medulas, entre alma e espírito. Você pode dar uma salva de palmas por essa palavra, amados? Que maravilha nós entendemos uma palavra como essa e podemos contemplar. Agora eu quero te pedir, Efésios capítulo 4, o versículo 8 a 10, por gentileza. Efésios capítulo 4, o versículo 8 a 10. Bom, antes eu acabei falando que Jesus, então, quando Ele morre e por 3 dias, agora o que Ele faz? Ele desce e vai até o seio de Abraão para buscar aqueles que são seus e elevar agora, junto com Ele, ao nível do terceiro céu. Vou contemplar sobre o terceiro céu também, mas agora eu quero que você possa entender o que diz a palavra sobre isso. Efésios capítulo 4, versículo 8 a 10 diz assim: por isso é que foi dito, quando Ele subiu em triunfo às alturas. Quem subiu? Jesus. Levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Olha o versículo 9, o que diz, e testifica o que eu estou falando. Que significa Ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Olha o versículo 10 agora. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Quem desceu? Jesus, nesse momento, quando Ele eleva os seus, aonde? Ao terceiro céu. É nesse momento que nós conseguimos entender que se encerra um tempo da lei, e agora começa um tempo da graça totalmente diferente, aonde sim, aqueles que estão em Cristo Jesus, estarão diretamente após a morte do Senhor, encravado com Cristo. Sim, nós estaremos direto agora, ainda não 100%, porque o nosso corpo não foi glorificado, o Senhor Jesus Cristo não veio com arrebatamento, mas já estaremos sim. E é por isso que fala a palavra, que o Senhor nos tirou do reino das trevas para o reino da luz. É por isso que você consegue discernir pela palavra de Deus, quando fala o seguinte: ei, eu te tirei do reino das trevas. Em quais sentidos? Tem alguns sentidos, mas eu vou comentar alguns. Quando eu te tirei do reino das trevas, significa todo o entendimento que você não tinha antes de confessar o nome do Senhor Jesus Cristo. Automaticamente essa palavra também serve para dizer o quê? Que o Senhor Jesus Cristo agora, Ele nos tira de um reino para nos colocarmos em outro. Ele nos tira de uma natureza humana e pecadora para nos colocar em uma natureza santificado, justificado, selado com o Espírito Santo. E é nessa natureza que o Espírito Santo nos coloca, através da morte do Senhor Jesus Cristo. Somos tirados de uma natureza, amados. Somos tirados de uma natureza pecadora que antigamente era ancorado e escravo do pecado, para agora sermos colocados em uma nova natureza, a natureza que tem a mente de Cristo. A natureza que fala em Efésios capítulo 1, versículo 13, que fala que nós agora somos selados com o Espírito Santo. A natureza que fala para nós agora que nós somos vivificados com o Senhor.
Efésios capítulo 2, versículo 4 a 6. A natureza que diz que nós somos agora justiça de Deus. E essa justiça de Deus que nós precisamos entender, porque todo esse sacrifício agora do Senhor nos transformou com tudo isso, um combo maravilhoso, selado com o Espírito Santo, justificado, santificado, vivificado, a mente de Cristo se manifestando em nós. E por isso agora, as coisas velhas já se passaram e veio um novo homem recriado em Cristo Jesus, amados. Você é recriado em Cristo Jesus, amado. Você agora é nova criatura. Significa agora então que a velha simplesmente foi embora? Não, a velha foi molhadinha no batismo. Nós vamos ter batismo. Ela foi molhadinha, sim, foi molhadinha, mas ela levantou junto com nós. Nós precisamos ter o controle da nossa alma e sermos submissos e escravos do Espírito, porque quando nós estamos com nossa alma agora inclinada ao Espírito Santo, nós deixamos e despimos a velha natureza para contemplar a natureza de Cristo. Sabe, meus amados, 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 21, abra comigo por gentileza. Ele vai estar testificando um pouco mais sobre tudo isso que eu estou falando. 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 21. Agora, quando nós entendemos essa justificação que foi feita, por quê? Porque Cristo Jesus se fez pecado. Ou seja, tudo que eu estou falando aqui, estou contemplando pela palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Quem é aquele que não tinha pecado? Olha só, Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia! Que especial isso, amado. Nós agora entendemos que com uma nova natureza nos tornamos justos no Senhor. Se entendemos tudo isso agora com essa justiça, com esse novo tempo, o Espírito Santo habitando dentro de nós, sim, agora nós estamos buscando para o quê? Para estarmos junto com o Senhor. É por isso que logo após o apóstolo Paulo está falando desse momento e dizendo que sobre essa casa terrestre, o nosso corpo humano que fica gemendo para estar junto com o Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo: eu gostaria de estar com o Senhor, mas por vós, pela igreja de Corinto, pela igreja em si, dos gentios, ele precisava permanecer um pouco mais, padecer um pouco mais, pastor Edson, pastora Jana, para que pudesse o quê? A palavra ser despachada a todo esse povo e posteriormente a você e a mim, para que nós pudéssemos hoje estar entendendo tudo isso que foi feito. Agora abra comigo por gentileza em 2 Coríntios capítulo 12, o versículo 1 a 4. Estamos aí perto, então 2 Coríntios capítulo 12, o versículo 1 a 4. Capítulo 12, versículo 2 a 4, tá? Vai dizer assim: conheço um homem em quem Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao quê? Ao paraíso. E ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Meus amados, agora você está entendendo o que aconteceu? Encerrou-se um período da lei, onde Jesus Cristo, quando ele morre
e é ressurreto. Nesse terceiro dia ele desce até o seio de Abraão para buscar aqueles que estavam consigo, e justamente agora elevar eles agora ao terceiro céu, ao paraíso, para estar junto com ele, porque vem uma nova época, a época da graça. E por isso agora, nós que vivemos na graça, quando confessamos a Cristo, e o Espírito Santo vem habitar aonde nós? No nível do Espírito. Por isso que é tão importante nós entendermos a palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Porque somos um Espírito. Diga, eu sou um Espírito que tem uma alma e habito no corpo. Agora você consegue entender o que o apóstolo Paulo estava falando em 2 Coríntios capítulo 5? Onde ele está dizendo, por exemplo, sobre essa casa terrestre, aonde ele está testificando para nós sobre esse momento, agora dizendo que ele foi arrebatado, e isso foi depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, aonde ele foi arrebatado e foi elevado até o terceiro céu, para lá ouvir todas as direções que o Senhor colocou sobre a sua vida. Então com isso agora nós conseguimos entender que a morte não é o fim. E você precisa estar cada vez mais entendendo essa palavra. Se possível, você pega ela no YouTube depois e anota todos os versículos, porque isso lhe traz confiança para você apacentar. Sim, eu digo para você apacentar familiares que vão estar desesperados agora no dia 2, pensando e contemplando situações terríveis. E deixa eu dizer uma coisa para você: não são só pessoas que não discernem espiritualmente, pastora Jana, são pessoas que às vezes estão no corpo, mas que não têm entendimento do que aconteceu. A saudade fica, nós respeitamos, mas nós entendemos o seguinte: a tendência é que se essa pessoa que partiu aceitou a Cristo, ela está muito melhor do que nós. E é por isso que nós precisamos entender esse momento tão especial. Pessoas ficam tão desesperadas que tiram a sua vida porque não sabem para onde vai, porque simplesmente não tem esperança de ter algo novo sobre a sua vida. Diga, eu tenho esperança. Esperança do que, amados? De contemplarmos a face do Senhor. Não é o fim. Abra comigo agora o penúltimo texto. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 a 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 15 a 18. Que palavra especial é essa, amados? A direção do Espírito Santo. Preste atenção no que a palavra do Senhor está dizendo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 15 a 18. Vai estar dizendo assim: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois dado a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o que diz o versículo 17: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Versículo 18 diz assim: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Você pode dar uma salva de palmas bem forte, amado. Está dizendo aqui de um novo tempo, está dizendo do arrebatamento, está dizendo que sim, o corpo, que pessoas que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Para o quê? Para ter um corpo glorificado, agora sim, completo. Não esse corpinho nosso aqui,
mas sim um corpo completo, glorificado, onde nós vamos poder transladar de um lado para o outro, assim como Jesus transladava de um lado para o outro, assim como Jesus não batia em porta para entrar, mas ele entrava. Existe algo muito maravilhoso, e para nós, aqueles que estivermos vivos, precisamos ter a mesma natureza do Senhor. E qual é a natureza do Senhor, amados? É termos o nosso homem interior recriado em Cristo Jesus, convicto da esperança, sim, gemendo aqui como Paulo está falando, o apóstolo Paulo está falando, sim, eu fico gemendo aqui, querendo subir e ao mesmo tempo querendo ficar. Eu posso dizer para você e contemplar que muitas vezes eu já pensei sobre isso, e algumas vezes querer partir, estar com o Senhor, e por outras vezes dizer o seguinte: não, o Senhor me encheu da palavra, eu tenho muita coisa para pregar, e eu quero que muitas pessoas sejam salvas através do conhecimento que Deus me deu. Sabe por quê, meus amados? Porque seria muito fácil, o Senhor me enche do conhecimento e agora eu vou lá e parto e vou estar junto com o Senhor. Não, então eu prefiro ficar gemendo aqui na terra, mas estar agora explanando a palavra do Senhor, para que outras pessoas sejam salvas e estejam agora direcionadas, para quando o Senhor voltar, estejamos todos juntos. É isso que o Espírito Santo espera de você, espera de mim. Não espera somente dos mestres, dos pastores, de todos aqueles que vêm e ficam aqui no altar. É no seu dia a dia, é no seu dia a dia, porque não é no momento da exposição que você está aqui, sendo usado pelo Espírito Santo, é no dia a dia que você vai gemer, que você vai sofrer em alguns momentos, que você vai se alegrar, que você vai chorar, que em outras vezes a sua alma vai gritar, e você vai ter que dizer o seguinte: ei, alminha, tia quieta, porque eu não vivo por vista, eu vivo pela... Esse é o momento de gemer. Imagina o apóstolo Paulo, já estou encerrando, o apóstolo Paulo ouvindo, por exemplo, que a partir desse momento agora ele vai sofrer, vai se expor na carne, vai ser açoitado, vai passar por naufrágio, vai passar por diversas coisas, e aí você acha o seguinte, que o apóstolo Paulo, sendo um espírito que tem uma alma e que habita num corpo, simplesmente em nenhum momento ele ficou aflito por isso. É claro que ele ficou aflito, mas em tudo isso ele teve a consistência, entendendo que era um momento em que ele ia sofrer, gemer na carne, mas ia contemplar a vitória, espalhando a palavra do Senhor a todo o apostolado que ele teve dos gentios. Quem eram os gentios? Todos aqueles que não eram judeus. Agora você consegue contemplar que existe um terceiro céu, que existe um momento tão especial para nós, e que a morte não é o fim, mas sim haverá daqui para frente, e do momento que nós partimos, em que deixarmos sim essa casa terrestre, coloca a mão no seu peito agora e diz assim: ó, isso aqui é a minha casa terrestre. Essa é a sua casa terrestre, mas haverá uma casa tão linda lá nos céus, comparado a um edifício tão maravilhoso, em que nós seremos perfeitos com o Senhor. Portanto, amados, consolai-vos uns aos outros com essa palavra, tendo o entendimento que não é o fim, mas que se encerra um momento sobre a vida de algumas pessoas e começa-se outro. E com isso nós esperamos um tempo tão especial, porque após o arrebatamento, a morte, o arrebatamento que vem, nós estaremos agora, depois 7 anos de bodas do Cordeiro. Estaremos o quê? O que é bodas do Cordeiro? Estaremos ceando com o Senhor. Estaremos no tribunal de Cristo, que é para o quê? Para recompensa. Olha só, nada, diga nada,
que eu faço me diz que eu tenho direito à salvação. A salvação não vem por obras minhas. A salvação não vem por obra sua. A salvação vem pela fé, pela nossa confissão em Cristo Jesus. Mas agora, Deus é tão lindo e tão maravilhoso, que olha o que Ele vai fazer. Ele ainda vai nos dar recompensa. Após ceiarmos com Ele, teremos recompensa das nossas boas obras e que nós fizemos aqui na terra. Você consegue contemplar isso, amados? Não é o fim. Nesse tempo, aqui embaixo, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio, 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio onde o anticristo estará aqui governando sobre a terra. Logo após isso, milênio. Aí você acha que é o fim? Diga, não é o fim. Diga, não é o fim. Você conseguiu entender agora? Porque o Igor, junto com todos os outros, estava cantando assim, ó: a morte o venceste. Agora você consegue contemplar o que significa a morte o venceste? Significa o quê? Pode vir a banda toda, pode. Que a morte foi vencida por Cristo Jesus. E que não é o fim. Consolai-vos uns aos outros. Se coloque de pé, por gentileza. Uma palavra explanada, amados, com muito conteúdo, muita coisa pela frente. Mas eu espero que você possa receber essa palavra no nível do Espírito, entre alma e Espírito. É ali que a palavra do Senhor penetra. Sabe o que eu posso dizer para você? Nós vivemos em um tempo que nós temos o privilégio de chegarmos em casa, acessarmos o YouTube e podermos ver uma palavra como essa novamente. Às vezes eu estou na minha casa, eu vejo a administração do pastor Edson, da pastora Jana, eu vejo a administração dos mestres que sobem aqui. Eu fico o tempo todo ouvindo a palavra do Senhor. Por quê? Porque a minha mentalidade vai crescendo, vai se enchendo e eu vou aprendendo. O que eu posso dizer a todos: façam isso. Não somente dessa palavra, para você entender um pouco mais, porque é uma palavra muito profunda, né, pastor Edson? É algo mais, é um caldo mais grosso. Mas você tem a possibilidade, através do quê? Dos seus dízimos, das suas ofertas, de tudo aquilo que você semeia na casa do Senhor. Nós temos a possibilidade de ter câmera, de ter internet, de podermos gravar, de podermos compartilhar uma palavra como essa, em que muitas pessoas estão agora com enfermidades na sua alma, manifestando no seu corpo. Sabe do que? Tristeza, angústia, desesperados. Por quê? Porque acham que a morte é o fim. E cada um de nós aqui é responsável, sim, por compartilhar não somente essa palavra, mas todas, para que pessoas recebam a verdade, porque a verdade vai libertar todos.